abrir o seu microfone, por favor. Boa noite. Ok, boa noite. Boa noite a todos os irmãos. É com muito prazer que estamos aqui nesta noite para falarmos um pouquinho da palavra do Senhor, que Ele mesmo tem dado ao nosso coração para que possamos compartilhar com os irmãos que estão nesta noite. É um privilégio, né? Como sempre falamos, e também uma grande responsabilidade. Quando estamos diante da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a nossa responsabilidade é grande. Mas com a ajuda de Deus, nós vamos falarmos alguma coisa na palavra do Senhor, e para isso eu convido os irmãos que têm as suas Bíblias. Nós estaremos lendo no livro do Gênesis, capítulo 12. Nesse capítulo 12, nós temos, irmãos, a história de um grande servo do Senhor, patriarca Abrão. Inicialmente, o seu nome, segundo relata o capítulo 12, ele ainda não havia sido mudado o seu nome. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Essa semana estive estudando bastante a respeito desse servo do Senhor. E eu convido então os irmãos para acompanharmos a leitura, capítulo 12, do livro do Gênesis. Diz assim a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam em essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Até o versículo 9, irmãos, temos lido essa porção preciosa da santa e bendita palavra do Senhor. Irmãos, essa história deste grande patriarca Abraão é uma das mais importantes descritas na palavra de Deus. Saber quem foi Abrão é fundamental para entender a origem do povo hebreu. Porém, essa história de Abrão também está diretamente ligada à Igreja de Cristo, que somos cada um de nós, povo de Deus escolhido para as boas obras, né? Povo de Deus para testemunharmos a respeito do grande
da grande salvação que temos recebido da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E não somente resumindo apenas aos judeus, mas também aos gentios, todas as nações. Aliás, esta foi a promessa que Deus fez a este seu servo, Abrão. E conhecemos também, né, um pouco mais sobre quem foi Abrão. E entenderemos a importância da sua história na compreensão de toda a narrativa da Bíblia. Conforme nós temos lido este capítulo 12, onde Deus o chama e, ao mesmo tempo, lhe faz promessas. Promessas maravilhosíssimas, promessas que tardou, mas não falhou, né? E Abraão, quando recebeu este chamado do Senhor, nós verificamos, irmãos, que ele não contestou em algo. Ele simplesmente obedeceu ao chamado do Senhor. Ele não titubeou, né, quanto ao seu chamado. Ele havia sido escolhido por Deus para que ele pudesse testemunhar, né, das promessas que o Senhor Deus lhe faz, né? E sabemos, irmãos, conforme acompanhamos o texto lido, que as promessas do Senhor, elas não falham. Na nossa visão, muitas das vezes, nós pensamos e até entendemos que essas promessas, tanto a que fez ao seu servo Abraão, como também como nós, a sua igreja, às vezes pensamos em desistirmos porque demora ou algo está demorando demais na nossa visão material, mas o fato é de que, irmãos, as promessas do Senhor, elas realmente não falham em se cumprir, como foi cumprida na vida de Abrão. No versículo 2 que nós lemos, o Senhor continua dizendo a Abrão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Fiquei pensando, irmãos, nesta expressão que Deus se dirige a Abrão: se tu uma bênção. E fiquei pensando como nós precisamos também, na nossa vida diária, como igreja do Senhor, nos colocarmos dentro desta promessa que o Senhor fizera a Abrão. Se tu uma bênção. É maravilhoso demais para cada um de nós, quando nós temos a nossa vida cheia de bênçãos recebidas dos altos céus, não porque nós merecemos, não porque nós somos merecedores, mas o Senhor está com os braços abertos, né, oferecendo a nós a bênção diária para a nossa vida. E enquanto nós somos abençoados como igreja, nós também levamos esta bênção a outras pessoas. Aliás, este chamado também é para cada um de nós, porque é promessa do Senhor. No versículo 3 continua a promessa do Senhor: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isto se cumpriu na vida de Abrão. E o texto diz que, partindo, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Irmão, nós notamos aqui que Abrão, ele tinha o seu sobrinho Ló. E eles eram apegados, eles eram irmãos em Cristo, né? Eles eram... Ló era sobrinho de Abrão, mas, além disso, eles eram crentes no Senhor Jesus Cristo.
né? Eles tinham uma intimidade grande entre eles e eram homens riquíssimos, né? Diz a palavra de Deus. Tanto Abrão como Ló eram servos do Senhor que eram prósperos na sua vida material, né? E acreditamos também que o Senhor acrescentou sua bênção na vida espiritual deles, com certeza. E nós vemos que o Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, ele colocando esta promessa na vida dos seus servos, a certa altura nós verificamos, conforme lemos também nos textos de Gênesis. Aliás, a história de Abrão, ela praticamente começa no capítulo 12 e ela vai até o capítulo 17, né? E nós observamos, irmãos, que entre eles houve uma contenda. A história conta que houve um desentendimento entre os pastores dos gados de Abrão e também os de Ló. Sendo irmãos, eles tiveram que se separar por causa das intrigas que aconteceram entre eles. Porque eles eram suficientemente ricos demais. E a terra onde eles estavam, diz a palavra de Deus, que não suportava a presença dos dois, né? Porque era grande a propriedade, era grande também os seus gados, né? Os seus bens, e houve esse desacordo entre eles. E eu fiquei pensando, irmãos, como pode acontecer, até mesmo na família destes dois homens, servos do Senhor, acontecer essas coisas que, com certeza, não agradou e não agrada ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Porque justamente a intriga, né, que houve entre eles fizeram com que eles tiveram que separar-se. E vemos, irmãos, que Abraão foi para um lado e Ló para o outro lado, né? Eles foram separando entre si, sendo que Ló escolhera as campinas do Jordão, né? Os seus olhos se levantou de uma forma que ele escolheu a campina do Jordão, né? Aquela terra produtiva, de repente até os seus gados seriam melhores para o seu sustento. Ele olhou, viu as maravilhas daquela terra e se apossou daquela terra. Inclusive também Ló, ele era construtor de tendas, conforme Abrão, né? Nós sabemos disso, diz a história, mas o fato é que eles também tiveram essa dificuldade. E às vezes, irmãos, quantas das vezes nós temos que pedir ao Senhor direcionamento para que não haja separação entre o povo de Deus. E muitas das vezes, irmãos, infelizmente, acontece isso, né? No povo de Deus, falando assim de uma forma geral, podemos observar que por causa de intrigas, né? Por causa de até coisas menores, existem esse problema. E Deus não se agrada disso. Então, nós vemos aqui, irmãos, que Abrão, ele foi tirado da cidade de Ur dos Caldeus, né? Localizada na Mesopotâmia, né? E esta cidade, né, era uma cidade onde Abrão foi, digamos assim, nascido, né? Desde do seu nascimento, né? E ele foi chamado, né? Lá de Ur dos Caldeus. E a história nos conta que esta cidade era uma cidade totalmente, Gênesis capítulo 11, verso 31, era uma cidade pagã, né? Cidade pagã e centro de adoração a deuses estranhos, especificamente Deus da lua,
né? Onde os caldeus, eles adoravam a esse Deus, né? E Abraão vivia nesse processo, né? E ele foi acostumado nesse processo, né? E nós vemos que o Senhor, ele o convocou dali, e para tirá-lo daquele lugar de paganismo, daquele lugar de idolatria, né? Eu fico pensando, né? Um servo do Senhor, conforme Abrão, né? Nascido numa terra pagã, e como ele pôde se sentir nessa situação, mas para o Senhor não há impossível. O Senhor o chamou desde Ur dos Caldeus, e nós verificamos que ele foi uma bênção, né? Uma bênção para a sua descendência, e o Senhor lhe prometeu e cumpriu a sua promessa: em ti farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Quando nós obedecemos, irmãos, o mandato do Senhor, quando nós nos colocamos em obediência ao que o Senhor nos ordena, de fato, nós seremos bênção para nós e para as outras pessoas também, principalmente para o mundo que nos observa. E no capítulo 12, conforme lemos, mostra-nos que Abraão foi convocado, e ele saiu do meio daquele cenário de paganismo, né? Onde eles adoravam ao Deus estranhos, né? E ele deixou realmente a sua parentela e partiu para uma terra prometida pelo próprio Deus, né? E Abraão já não era mais novo, né? Conta-nos a palavra de Deus que já ele constava 75 anos de vida, né? Já um homem experiente, um homem que já, por certo, tinha muitas experiências para contar. E ele partiu, diz a história, em direção a Canaã, e levou consigo sua esposa Sarai. Sarai também ainda não havia sido trocado o seu nome, Deus ainda não havia trocado o seu nome. E levou o seu sobrinho Ló, né? Todos os seus servos e bens que havia adquirido, né? E parte Abrão, então, para Canaã. E nós vemos, irmãos, que após a chegada à Palestina, Abraão ficou nas proximidades de Betel, né? E essas cidades, Betel, Hebrom e Berseba, elas nos faz com que nós possamos pensar, né, realmente, que foram cidades que o Senhor agradou-se, porque ali pôde ser estabelecido o nome do Senhor. Mas, irmãos, a história, eu não vou me prolongar muito, mas os irmãos depois podem analisar bem esses capítulos, de 12 ao 17, verão que foi bênção para este servo do Senhor. Vemos que ele se apresentou, né, para poder, na condição de obediente, levar avante a promessa do Senhor cumprida na sua vida, né? E já falamos, né, que tanto ele como seu sobrinho Ló, eles eram muito ricos, né? Possuíam muitos bens, né? E justamente por isso houve essa contenda entre eles e seus servos, os pastores, né? Que eram servos deles e não podiam comportar aquilo que eles tinham, né? Juntos. Ló e Abraão se separam, né? Eu penso que o Senhor tinha um propósito na vida desses dois servos do Senhor. Embora sendo apegados um ao outro, o Senhor tinha particularmente um propósito tanto na vida de Abrão como na vida de Ló, né? Porque o Senhor realmente é um Senhor, Deus
Todo-Poderoso, aquele que nós precisamos estar com a nossa visão de adorador, né? Adorando sempre o seu nome, porque ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E, irmãos, nós vemos que esta história ela se prolonga, né? E vemos que o Senhor, na sua promessa, ele prometeu, inclusive, né, mudar o nome tanto de Abrão para Abraão, né, como Sarai para Sara. Isso está registrado no capítulo 17 de Gênesis. E nós vemos, então, que essa história é muito importante para a igreja do Senhor na face da terra, né? E esse episódio que aconteceu na mudança do nome de Abrão para Abraão, a palavra de Deus diz que ele já constava uma idade de 99 anos, né? 99 anos. Quer dizer, à medida que o tempo foi passando, amadurecendo, né? Ele recebe bênçãos e mais bênçãos do Senhor. Ele mostra que, de fato, o Senhor tinha um grande propósito na sua vida. E, através da história, nós podemos observar, irmãos, que tantas e tantas promessas que o Senhor fez ao seu servo Abrão, né? Inclusive, fazendo com que o seu nome fosse mudado, né? Abraão, pai de muitas nações. E se nós formos desfolhar a palavra de Deus, nós vamos verificar que, de fato, ele foi, né? Os seus descendentes numerosos, né? Não temos tempo de falar muito a respeito disso, mas a palavra de Deus nos mostra. E eu observei aqui também que nós temos no Novo Testamento muitas referências, uma base de 74 referências a este servo do Senhor, Abrão, né? Podemos citar aqui alguns textos que os irmãos depois poderão conferir. Em Novo Testamento, no Mateus 22, 32, nós vemos esta expressão, Atos 7, 32, Deus é chamado de o Deus de Abraão. A fé de Abraão é um modelo de fé que devemos ter hoje como igreja do Senhor. Romanos 4, verso 3 a 11, nos dá conta desta situação. Tamanha fé, né? Ele está presente na galeria dos heróis da fé, Abraão. Hebreus 11, versículo 8 a 19, nós sabemos bem a história. E essas coisas foram acontecendo, irmãos, essas promessas foram acontecendo e foram cumpridas pelo nosso Deus. Abraão é o pai espiritual de todos aqueles que compartilham a fé em Cristo Jesus. Temos aqui umas anotações que nós fizemos, Mateus 13, 9, faz referência, João 8, 33, Atos 13, 26, Romanos 4, 11, Gálatas 3 e 29. Essas escrituras nos dão conta de que, realmente, nós, como filhos do Senhor, filhos de Deus pela fé, nós somos filhos também de Abraão. Porque Abraão é chamado pai da fé, né? Na palavra de Deus. E nós somos filhos de Abraão também pela fé. Irmãos, é muito bom quando nós podemos entender de que o Senhor, ele tem para nós promessas infalíveis. Aos nossos olhos parece nos demorar, mas aos olhos do Senhor não demora, porque ele é paciente. Às vezes, na nossa impaciência, nós não esperamos o cumprimento da vontade do Senhor. Eu gostaria também de, para a nossa reflexão, citar algumas anotações que eu fiz aqui a respeito de Abraão. Abraão, pai do povo hebreu.
Abraão é considerado o pai da fé, porque o Novo Testamento ensina que todos que têm fé em Jesus são descendentes espirituais de Abraão. Abraão, a Bíblia não esclarece nada, praticamente, sobre antes dos seus 75 anos, antes da sua vida, né? Somente após os 75 anos de idade, o Senhor lhe aparece. Abraão era quase um nômade, porém era um homem muito rico e poderoso, um homem que construía tendas, um homem que construía altares ao Senhor, né? Ele não tinha a sua residência fixa, digamos assim, mas ele era um homem muito rico e poderoso. Era um homem de paz, mas utilizava seus servos como um exército em conflitos ocasionais. Vemos isto lá em Gênesis capítulo 14, a guerra que houve entre os reis. Abraão teve encontros pessoais com Deus. E em um deles, Deus, em forma humana, visitou Abraão acompanhado por 2 anjos. A história conta Gênesis 12, 7 ao 9, capítulo 18, verso de 1 ao 33. Abraão também recebeu a palavra de Deus em sonhos, registrado em 15 de Gênesis 12 a 17. E, por fim, Abraão foi chamado por Deus de profeta. Gênesis 20, 17. Abraão, por 2 vezes, né, escondeu que Sara era sua esposa. Gênesis 12, 11, 13, 25. Abraão era chamado amigo de Deus. 2 Crônicas 20, verso 7. Tiago 2, 23. Depois de Moisés, é o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Está aí, irmãos, algumas características importantes da vida desse servo Abraão, que muito nos inspira, que muito nos comove em saber e, sobretudo, nos faz com que nós tenhamos como exemplo para a nossa vida espiritual, enquanto igreja do Senhor. É claro que o nosso exemplo maior é o Senhor Jesus Cristo, né? Mas nós temos os seus servos que viveram uma vida de fé, uma vida aprovada pelo Senhor nosso Deus. Que a nossa vida, irmãos, também possa ser de uma forma equivalente a este servo Abraão. E muitos outros que constam na palavra do Senhor foram servos fiéis, servos que tiveram experiência direta com o Senhor. E que acredito que cada um de nós também vivemos mundo tumultuado, mas a nossa fé nunca desfalecendo, a fim de que nós possamos testemunhar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e acreditar nas promessas que Ele tem para nós. Todas as promessas do Senhor para nós são promessas que movem o nosso coração a estarmos, sobretudo, adorando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, que esta palavra, esta mensagem, ela possa ficar bem firme em nosso coração. Nós não temos condição de explicar todo o transcurso deste grande servo do Senhor, porque foram muitas maravilhas que o Senhor concedeu a ele, mas que na nossa meditação, na nossa mente, nós possamos guardar em nosso coração, né, a promessa que ele fez a Abraão e faz também para cada um de nós. Possamos nos apossar dessa promessa, sabendo que o Senhor, ele não muda, ele não falha, ele é fiel em cumprir todas as promessas. Que o Senhor
nesta noite, possa abençoar os nossos corações e possa mostrar para cada um de nós, no dia a dia, que precisamos entender que Ele é fiel. Embora nós sendo, em algum momento, infiéis, mas o Senhor permanece fiel. Sejamos fiéis ao Senhor também, de uma forma que Ele se agrade da nossa vida espiritual. Muito obrigado pela paciência dos irmãos e que o Senhor abençoe os nossos corações nesta noite. Amém. Palavra, irmão Círio.